Olá, eu sou a professora Sara Mota, então, do curso de Letras, Línguas Adicionais, Inglês e Espanhol e respectivas literaturas da Unipampa, e também atuo no mestrado profissional em ensino de línguas. Para essa conversa com vocês hoje, eu escolhi o seguinte tema: pesquisa e ensino-aprendizagem de espanhol na fronteira, possibilidades a partir de um mestrado profissional. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de trazer algumas definições de fronteira, né? A fronteira está aqui sendo entendida, então, como essa área geográfica constituída por parte dos territórios do sul do Brasil e do Uruguai, né? E uma área em que há a presença de cidades, algumas delas estabelecidas na linha de fronteira e outras estabelecidas na faixa de fronteira, ou seja, nessa área, né, que compreende 150 quilômetros a partir da linha divisória entre o território do Uruguai e do Brasil. Também entendida aqui fronteira como uma zona de fronteira a partir de estudos, né, 2006, ou seja, esse espaço de fluxos, deslocamentos de pessoas, de mercadorias, de trânsito, de contato intenso, contato linguístico, cultural, né, e como definiu estudos, então, uma zona de fronteira como um espaço de ir e vir. Também entendida como espaços binacionais limitados por uma linha divisória e construídos socialmente, a partir de Mazei. Para pensar então um pouco na presença do espanhol, né, nessa fronteira, antes de falar especificamente do ensino, né, eu estou considerando aqui então o espanhol como uma língua de fronteira, por ser língua de sujeitos que residem e transitam nessa fronteira e circula também neste espaço de fronteira juntamente com outras línguas, como o português, o portunhol, né, o árabe, entre outras. Né. No Uruguai, então, esse espanhol vai ter status de língua majoritária, a língua do Estado e com reconhecimento oficial. É também a língua materna de muitos sujeitos e é a língua que está presente também no sistema de ensino, né, como língua de alfabetização. Também é reconhecida pela Lei, né, de Educação do Uruguai de 2008 como língua materna, ao lado do português do Uruguai e da língua uruguaia de sinais, língua uruguaia de senhas. Para pensar então ainda sobre o espanhol, né, e a sua inserção nessa fronteira, agora eu me volto para a inserção do espanhol nas escolas brasileiras, né, e a legislação então que que permitia a oferta desse espanhol como língua estrangeira, né, eu prefiro chamar aqui de língua adicional. Mas, então, a partir da LDB de 96, a Lei de Diretrizes e Bases número 93/94, nós tínhamos então essa possibilidade da oferta do espanhol no currículo do ensino fundamental desde o 6º ano, né? E depois a Lei de 2005, que estabelecia a obrigatoriedade da oferta do espanhol no ensino médio. Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular em 2018, há um apagamento do espanhol, né, na BNCC, conforme apontam Dornelles e Irala, aqui no texto de 2019. E esse apagamento ele é reforçado, né, pela aprovação da Lei 13.415 de 2017, que vai revogar a Lei 11.131, ou seja, vai incidir também sobre essa presença do espanhol no ensino médio. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai promover esse apagamento do espanhol, porque ela vai colocar aqui como língua a ser ofertada obrigatoriamente no ensino fundamental a língua inglesa, né? E nesse sentido, o espanhol, então, perde um pouco de espaço no currículo das escolas de ensino fundamental, em função da obrigatoriedade da oferta do inglês. Bom, em nível estadual, a gente teve um movimento um pouco contrário, né? Ou seja, no Rio Grande do Sul, a gente teve, a partir da Lei 13.415 e da Base Nacional, um movimento a fim de manter ou de preservar a oferta do espanhol ou o direito, né, à aprendizagem dessa língua nas escolas do Rio Grande do Sul. Então, a partir do movimento Fica Espanhol, realizado no Rio Grande do Sul, né, que reuniu aqui um coletivo de professores em torno da manutenção do espanhol nas escolas do Rio Grande do Sul, se conseguiu aprovar em nível estadual, ou seja, né, na Constituição do Rio Grande do Sul, a permanência desse espanhol, né, como língua a ser ofertada no currículo das escolas estaduais e também municipais. E temos também algumas iniciativas locais em alguns dos municípios, como o município de Santana do Livramento, que ao estabelecer um referencial curricular para o ensino fundamental, prevê, ao lado do inglês, né, a oferta da língua espanhola explicitamente inserida, então, nesse referencial.
Ao tratar, então, do ensino-aprendizagem de espanhol na educação básica, nós estamos, então, focando essa língua especificamente na educação básica, em escolas brasileiras e situadas na fronteira. No mapa que eu trago para vocês aqui, há 3 marcações, né, no município de Bagé, no município de Santana do Livramento e em Aceguá, justamente porque as pesquisas e intervenções que eu vou apresentar aqui, 2 delas aconteceram em escolas na cidade de Bagé, uma delas numa escola em Santana do Livramento, e uma das intervenções desenvolvidas numa escola de Bagé envolveu também, né, a localidade de Aceguá. Para pensar, então, nesse ensino de espanhol e nessa relação com a pesquisa, em primeiro lugar, eu gostaria, então, de trazer essa reflexão sobre o professor pesquisador, né? Quem é esse professor pesquisador? Quando eu trato aqui, então, da pesquisa, eu estou colocando essa figura desse professor pesquisador como esse aluno professor, né, que é um aluno que atua, por exemplo, na educação básica e que, como parte do seu percurso formativo, né, como professor, ele participa do mestrado profissional em ensino de línguas e desenvolve uma pesquisa vinculada a uma intervenção pedagógica, né? Então, esse professor pesquisador aqui, a partir de Fagundes, né, ele é um sujeito produtor de conhecimento, ele é alguém que assume a sua realidade escolar como objeto de pesquisa, reflexão e análise, né, conforme Fagundes. E no mestrado profissional, ele vai ser aquele professor que é capaz de identificar determinadas situações, problema na sua realidade escolar, para então, por meio da pesquisa, né, propor estratégias teoricamente fundamentadas para solucioná-las, ou seja, ele vai ser alguém, né, que vai vir ao mestrado profissional trazendo suas inquietações e, por meio de uma pesquisa, vai propor, então, estratégias pedagógicas para resolver essas situações, né, focadas principalmente nos processos de ensino-aprendizagem de línguas e literaturas. Nesse caso, então, a figura desse professor pesquisador, ela é central, né, e ela se articula a esse objetivo do mestrado, que está expresso lá no regimento do curso, né, que é estimular práticas inovadoras e o desenvolvimento de produto pedagógico por meio do aprofundamento de estudos teóricos e reflexão sobre processos de ensino e aprendizagem. Então, no momento em que este professor, né, ele passa a fazer parte desse mestrado, ele vai se envolver, né, nesse percurso, no desenvolvimento dessas pesquisas, né, e no desenvolvimento também, então, de um produto pedagógico. Nesse sentido, então, quando eu falo em possibilidades para pesquisa e ensino de espanhol na fronteira, eu me refiro a 3 trabalhos que foram desenvolvidos por mestrandos, hoje mestres, né, professores da educação básica, que também resultaram, então, em produtos educacionais e foram desenvolvidos a partir de intervenções pedagógicas que eles realizaram nas escolas em que atuavam. O primeiro trabalho, então, é um trabalho intitulado Intervenção na Fronteira Brasil-Uruguai, uma proposta de material didático voltado ao letramento crítico para as aulas de língua espanhola. Esse trabalho ele foi desenvolvido pela professora Thaisa Luiz Soares, né, em 2018, e orientado pela professora Valesca Brasil Irala, e partiu da questão de pesquisa. Enquanto professora de língua espanhola dos anos finais do ensino fundamental em uma escola pública de periferia, como intervir pedagogicamente para que o aluno desenvolva seu letramento crítico a partir da temática violência contra a mulher, visando uma transformação social por meio de um material didático autoral. O objetivo, então, da intervenção e do material didático autoral desenvolvido pela professora Thaisa foi desenvolver o letramento crítico dos alunos na disciplina de língua espanhola a partir de um ensino baseado em tarefas, as quais abordarão a temática violência contra a mulher. E o contexto de pesquisa da professora Thaisa foi a escola pública municipal em que ela atuava, uma escola pública de ensino fundamental, localizada aqui em Bagé, inserida num bairro de periferia, né? Então, a partir dessa experiência da professora Thaisa nessa escola, ela acabou escolhendo juntamente com os alunos o tema transversal da violência contra a mulher para desenvolver todo um trabalho voltado para o letramento crítico, né? E que se materializou na elaboração desse produto pedagógico, né, que ela vai chamar aqui de material didático autoral, que se estruturou em 4 etapas, uma etapa de sensibilização, uma etapa de compreensão, uma etapa de responsabilização e uma etapa de intervenção. Os objetivos pedagógicos de aprendizagem desse material, né, a partir dessas etapas,
foram a sensibilização para a temática a ser discutida e o conhecimento do vocabulário pertinente a esse eixo, a compreensão da problemática no contexto atual, a problemática da violência, né, especialmente da violência contra a mulher, a responsabilização com o tema em relação ao meio em que vive e a intervenção para agir e transformar o contexto a partir do uso real da língua. Essa intervenção realizada pela professora Thaisa através do material didático autoral também elaborado por ela, né, foi aplicado em 42 horas, 42 horas de aula, né, foi aplicado em 42 horas aula de 45 minutos, numa turma de 9º ano do ensino fundamental. Envolveu 15 alunos, né? Então, a partir do referencial teórico que a Thaisa mobilizou, compreendendo aqui autores que vão discutir tanto o letramento crítico, né, como também acerca da educação linguística. Então, a partir desse trabalho desenvolvido pela professora Thaisa, ela produziu 2 materiais didáticos, um voltado para o docente de língua espanhola e outro voltado para o aluno, né? E aqui, por exemplo, numa das imagens nós temos a etapa de sensibilização, né? Que é uma das etapas que estruturou essa intervenção pedagógica, dirigida então ao desenvolvimento do letramento crítico desses alunos, né? É bem interessante a gente ver, e se vocês acessarem depois do material, vocês vão perceber como o processo de intervenção e a análise desse processo de intervenção, né, fez que a Thaisa decidisse desenvolver também um material para o docente. Inicialmente o material estava voltado apenas para o aluno, né, mas depois da análise da intervenção, ela achou interessante também que houvesse um material voltado para o docente, com informações adicionais, né, com comentários, com sugestões e dicas de como esse docente poderia aplicar e desenvolver melhor as tarefas propostas aqui no material, né, e para que ele consiga, então, realizar esse trabalho também de letramento crítico em outros contextos, né, e adaptar para outros contextos e outras realidades, né. Aqui na capa a gente já pode ver também a menção às 4 etapas que estruturaram a intervenção, né, pedagógica desenvolvida pela Thaisa: a sensibilização, compreensão, responsabilização e intervenção. E só para comentar um pouco então sobre essas etapas, na etapa de responsabilização, por exemplo, os alunos foram mobilizados a produzir folhetos sobre a temática da violência contra a mulher, visando conscientizar, né, a comunidade acerca desse tema. E na etapa de intervenção, eles realizaram uma saída de campo, realizaram uma intervenção na localidade de Aceguá, conversaram com pessoas, né, residentes nessa localidade em língua espanhola, conscientizando essas pessoas acerca da violência contra a mulher, né. Então essa foi a última etapa, a etapa ali de culminância do trabalho desenvolvido pela professora Thaisa, voltado para o desenvolvimento do letramento crítico dos alunos a partir deste material. O segundo trabalho, então, que eu destaco é um trabalho chamado Ensino de Espanhol na Fronteira Brasil-Uruguai, uso do material didático autoral com foco na valorização das identidades locais através da escrita de contos. Esse outro trabalho ele foi desenvolvido, então, numa escola estadual de educação básica, de ensino fundamental e médio, na modalidade da educação de jovens e adultos em Santana do Livramento, numa turma da totalidade 9, né? E ele foi desenvolvido pela professora de espanhol Cláudia Luiz Rodrigues Sanches, em 2018 também, e também orientado pela professora Valesca Brasil Mirá. Como questão de pesquisa, então, a Cláudia coloca: na condição de professora de língua espanhola numa região de fronteira com o Uruguai na modalidade de EJA, como desenvolver uma proposta pedagógica focada na valorização das identidades locais através da produção de contos, né? Então, ao trabalhar com os alunos da educação de jovens e adultos, ela trouxe, né, para o mestrado essa preocupação em valorizar e resgatar as identidades locais e, ao mesmo tempo, que os alunos pudessem desenvolver a escrita, né, a habilidade da escrita em língua espanhola, já que para esses alunos, no contexto da EJA, dessa turma que estava em contato aqui com a professora Cláudia, a oralidade, a habilidade oral era algo que eles vinham com mais facilidade, mas a escrita eles tinham ainda um pouco de resistência, né? Então, a professora buscou desenvolver essa proposta, articulando a valorização das identidades locais através da produção escrita, né, de contos.
Como objetivo da intervenção, então, e do material didático, a professora trouxe implementar uma proposta didática de produção escrita de contos, focando na valorização da identidade local de alunos da educação de jovens e adultos. Né? E foi com esse objetivo que ela produziu, então, um material didático autoral, né, um produto educacional aqui chamado de material didático autoral, estruturado em 3 etapas. Uma primeira etapa ela realizou, então, um diagnóstico inicial. A segunda etapa, ela aplicou, de fato, o material didático. E na terceira etapa, então, ela realizou a produção final e avaliação desse material didático, dessa intervenção pedagógica por parte dos alunos. Como objetivos específicos aqui da pesquisa, já que ela desenvolveu essa pesquisa como uma pesquisação, ela estabeleceu apontar as principais facilidades e dificuldades no processo de aprendizagem dos estudantes, através de atividades autoavaliativas sistemáticas, avaliar a gestão dos tempos pedagógicos, comparar a produção inicial e final dos contos dos alunos que participaram de todas as etapas da proposta, identificar sistemáticas mobilizadas nos contos produzidos pelos estudantes apontam para a valorização das identidades regionais e locais, né? Então, essa pesquisa desenvolvida pela professora Cláudia, ela foi muito nesse sentido também de avaliar a implementação da proposta, né? Não só criar esse material didático e estruturar e desenvolver essa intervenção em 3 etapas, mas avaliar cada etapa dessa proposta. Então, nesse referencial mobilizado pela professora Cláudia para desenvolver essa proposta, tem algo aqui bastante significativo, né, que é a questão das atividades autoavaliativas sistemáticas que ela fez a partir da criação de rubricas específicas, né, no final de cada etapa, que os alunos, então, preenchiam rubricas que permitiam a autoavaliação dos alunos em cada uma das etapas da implementação do material didático. Foi uma proposta, então, feita, pensada inicialmente para ser aplicada em 19 aulas de 45 minutos, mas ela acabou aplicando praticamente no dobro, né, de aulas, numa turma da totalidade de 9. Aqui, então, um pouco do material que foi produzido pela professora Cláudia, que encontra o material didático autoral escrita de contos, esse material voltado para os alunos. E aqui nessa imagem nós podemos ver, por exemplo, uma das rubricas utilizadas, né? Autoevaluação. Então, no final de cada etapa, como eu disse, os alunos podiam avaliar, né, o seu desempenho, avaliar a sua aprendizagem nesse processo a partir das rubricas utilizadas. E como produção final e culminância da proposta, né, a professora Cláudia conseguiu reunir todos os contos escritos pelos alunos nessa produção conjunta que foi um livro disponível tanto no formato impresso como no formato digital, né, e que foi depois lançado, né, na escola e disponibilizado também a partir de uma apresentação teatral que os alunos fizeram, juntamente com o lançamento do livro. O terceiro trabalho, então, do qual eu gostaria de falar, e último trabalho, é um trabalho chamado Haciendo Sonar el Candombe, Letramento Litero-Musical no Ensino Fundamental. Este último trabalho ele foi proposto pelo professor Alessandro Vaz de Matos e orientado pelo professor Alessandro Buca e co-orientado pela professora Luana Zambiasi, ambos aqui da Unipampa também. O professor Alessandro Vaz de Matos ele já tinha também uma caminhada aí pelo universo da música, né? Ele também é músico, além de professor de espanhol. Então, a questão de pesquisa que ele formulou a partir do contexto em que ele atuava foi: quais são as possibilidades de se qualificar a utilização da língua espanhola por parte dos estudantes do 8º ano de uma escola pública municipal da cidade de Bagé, localizada na região de fronteira uruguaio-brasileira, ao se trabalhar com material didático autoral que utiliza canções de gênero candombe na sala de aula. A partir dessa questão, então, e principalmente fundamentado no conceito de letramento litero-musical, né, é que o professor Alessandro estabeleceu os seguintes objetivos para a intervenção pedagógica realizada e para o material didático autoral desenvolvido. Estimular reflexões sobre o candombe afro-uruguaio, as contribuições socioculturais afrodescendentes na região platina, os fazeres musicais do gênero, autorizando e praticando, e a compreensão das práticas sociais mediadas pela canção de gênero candombe. Qualificar a compreensão e utilização da língua espanhola nos espaços de atuação, nos quais os educandos circulam e nos que poderão vir a fazê-lo. O contexto de pesquisa, então, do professor Alessandro foi a Escola Pública Municipal de Ensino Fundamental e Médio
uma escola pública localizada na cidade de Bagé e próximo ao centro da cidade. A proposta de intervenção em material didático autoral desenvolvido por ele, se constitui em 8 etapas, incluindo um diagnóstico, uma outra etapa chamada de experimentação do material didático e uma última etapa de socialização do construto elaborado pelos alunos. Então, através dessa pesquisa desenvolvida pelo professor, através da aplicação do material didático autoral, e focada no letramento litero-musical, os alunos, ao final de toda a intervenção, eles puderam elaborar essa letra autoral para um candombe, para uma peça musical de candombe, e socializaram essa construção, ou seja, essa letra elaborada aqui pelos alunos, numa feira cultural depois promovida pela Secretaria Municipal de Educação, como essa imagem aqui vai nos mostrar. Aqui algumas imagens do material didático produzido pelo professor, Haciendo Sonar el Candombe, língua espanhola, voltada para o ensino fundamental, E aqui um pouco do interior, dessa proposta. Essa proposta tem algo bem interessante também, porque ela permitiu mobilizar, questões étnico-raciais aqui, a partir da escolha do candombe, como tema central a ser desenvolvido, com foco no letramento litero-musical. Também é uma proposta que, conforme o professor explicita no material elaborado, ela pode ser desenvolvida com um viés interdisciplinar, envolvendo outras disciplinas, outros professores, de acordo com as possibilidades de aplicação aí de cada professor. Então, o que eu mostrei para vocês aqui rapidamente, nessa manhã, foram algumas possibilidades de ensino de espanhol a partir dessas propostas que foram desenvolvidas por professores, atuantes na educação básica, que participaram do mestrado profissional em ensino de línguas e propuseram, a partir das pesquisas, alguns caminhos para esse ensino de espanhol, Então, para encerrar essa fala de hoje, eu deixo o convite a outros professores que queiram conhecer o mestrado, que também queiram trazer suas inquietações, suas reflexões, que também queiram mobilizá-las aqui através da pesquisa, e traçar, e propor outras possibilidades para esse ensino, de acordo aí com outras situações e outros contextos de educação. Bom, muito obrigada então pela atenção de vocês, espero ter contribuído. Um abraço.